Você volta com mais atualizações, tá bom? Obrigado. Bom dia. Muito bem, nós estamos no Setembro Amarelo, mês de conscientização e prevenção ao suicídio. E em nossos estúdios do Fala Goiás recebemos a psicóloga Cleide Neves, que já está aqui conosco. Bom dia, doutora Cleide. Bom dia, fofinho. Para falar de um tema tão importante que é o Setembro Amarelo, esse mês que traz essa prevenção ao suicídio, né? Com certeza. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, tá? É um tema que, de fato, precisa ter esse olhar, né? Esse olhar atento e cuidadoso, não somente no mês de setembro, né? O alerta, de fato, é o setembro. Nós temos aí o dia 10 de setembro, é a data universal, né, de prevenção contra o suicídio. E, geralmente, a gente sabe, nós profissionais sabemos que quando ocorre, seja com adolescente, seja com adulto, seja com idoso, esse indivíduo ele não quer morrer. Ele quer tirar uma angústia que a gente vai falar já sobre isso. Entendi. Setembro Amarelo porque na história traz a história de um jovem e um Mustang amarelo, é isso mesmo, Exatamente. Doutora? No ano de 1994, nos Estados Unidos, né, o jovem Mike Ame, um jovem de 17 anos, muito alegre, inclusive, né? Um jovem, um filho educado, um amigo presente, né? E a importância da gente falar do quanto esconde, né? Nós escondemos sentimentos, né? Aquilo que a gente escuta no senso comum de que as aparências se enganam, de fato enganam. Nem tudo é aquela alegria que a pessoa está trazendo, que a pessoa está demonstrando. Então, o Mike Ame deixou aí, né, o Setembro Amarelo, mundialmente falando, a campanha, para o alerta, né, para que as pessoas se preocupem, para que as pessoas olhem de fato para o outro com empatia. A dor que eu sinto não precisa necessariamente ser a sua dor. Nós somos únicos, né? Somos seres únicos e a gente não consegue descrever a dor do outro. Quando a gente fala sobre empatia, fofinho, por exemplo, vale um adendo de que eu preciso ser empático não querendo estar naquele lugar, né? No lugar do outro. Uhum. Eu preciso compreender aquela situação do outro como se fosse eu, lembrando que não sou eu. A dor do outro é sempre do outro e a gente não pode julgar. Então, parte do que acontece no mundo negativamente é o julgamento, né? Por que que a maioria das pessoas hoje estão vendo a saúde mental como algo muito importante? Porque ele vai ali no consultório, ele sabe que ele não vai ser julgado. O ato de falar, né, pôr para fora ali, externalizar o sentimento, o sofrimento, cura também. Muito bem, nós estamos falando de uma dor intangível e muito difícil às vezes de detectar. Como que o profissional de psicologia consegue identificar esses traços ou pode até auxiliar familiares, pais e mães nesse momento a identificarem esses sinais que possam aparecer? Nós, como todo profissional, né, nós psicólogos respeitamos muito o nosso código de ética e inicialmente ali no tratamento a gente faz, né, o primeiro momento o chamado de anamnese, né, o que seria a anamnese? Anamnese é aquele primeiro momento onde a pessoa tenta trazer, dificilmente ela leva assim e já se entrega no primeiro momento. Até porque ela não criou aquele vínculo paciente-profissional ainda, ele chega meio acanhado. Aquele paciente que chega a primeira vez no consultório, ele não sabe por onde começar. Tanto que uma perguntinha final, quando a gente traz ali, olha, como você entrou e como você está saindo? Se tiver confortável de responder, tudo bem. Se não, né, não tem problema. Então, e ele fala, olha, eu cheguei aqui com muito medo, eu cheguei ansioso, eu cheguei tremendo, porque eu não sabia por onde começar. E às vezes, nesse primeiro momento, a gente ainda não traz uma resposta de qual demanda latente, né? O que seria a demanda latente? A razão principal, né, que esse paciente buscou uma ajuda. Às vezes, nem ele sabe explicar o que ele está sentindo, né? A psicanálise, a minha abordagem é a TCC, né, a terapia cognitivo-comportamental, mas a abordagem da psicanálise, ela traz o quê? As informações do inconsciente, né? Existem sofrimentos onde a pessoa não entende o porquê.
O nosso cérebro, ele registra, e nem sempre ele o indivíduo, né, o sujeito, ele sabe explicar o porquê daquela angústia, o porquê daquele sofrimento. Ora, ele chega com uma situação, olha, aconteceu isso na minha vida, pode ser que seja por isso que esteja sofrendo. E como é que a gente vai descobrir, resumindo a sua pergunta? O processo terapêutico, ele não é tão instantâneo. A entrega, ela é vagarosa, a entrega ela é de acordo com o vínculo, né, que é formado, a confiança. Então, quando a gente apresenta ali o código de ética, é justamente para que esse paciente sinta a vontade para levar, né, para esse profissional a demanda para que ele seja de fato ajudado. Esse é um tema que deve ser abordado o ano inteiro, não só em setembro. Lógico que em setembro nós aproveitamos para dar uma ênfase e montarmos forças-tarefas mesmo, inclusive, ir para a comunidade fazer esse trabalho. Eu quero parabenizar aqui ao Conselho de Psicologia, que tem feito um trabalho dinâmico e eficaz em todo o Brasil, não somente no estado de Goiás, né, com vocês profissionais da psicologia, que trazem esse atendimento também para a comunidade, porque sabemos que às vezes a inacessibilidade lá na região periférica, lá naquela pessoa que muitas vezes não tem nem o saneamento básico, nem o acesso a médico, região oeste de Goiânia não tem médico nos postinhos, por exemplo, imagine um psicólogo. Então, quando nós trazemos esse tema e a disponibilidade de vocês profissionais de virem aqui na TV falar sobre isso, é de extrema importância, pois quem está do outro lado da telinha, nos ouvindo nesse momento, também pode começar a se identificar com isso e procurar uma ajuda mais profunda, né? Como que faz para procurar uma ajuda hoje, alguém que está precisando nesse momento de algo imediato, urgente? Obrigada pelo elogio aí, né, o nosso CRP, que de fato faz um trabalho incrível, né, o Conselho Federal de Psicologia reforça aí os regionais a levantar de fato a bandeira e a procura, né, eu sempre falo, eu sou professora também no curso de psicologia e eu levo muito a bandeira para os meus alunos de que ser psicólogo, né, começa ali na graduação, a gente precisa entender, né, do porquê psicologia. Né? Você está querendo simplesmente se ajudar? Você está escolhendo estudar psicologia para se ajudar? Não é bem esse caminho. Né? Procura um profissional, vai procurar o autoconhecimento. Então, respondendo, o primeiro passo é você ter autoconhecimento. Né? Autoconhecimento diz do quê? Diz da gente ter o conhecimento próprio, a gente tentar compreender as nossas emoções. Então, se você vê que você está trazendo aí uma alimentação saudável, você está praticando atividade física, quem traz a questão que não é aquilo que a gente trabalha no consultório, mas as questões religiosas, espirituais também podem contribuir. Se essas três vertentes estão presentes, né, na sua vida e mesmo assim você não está se sentindo bem, você não está dormindo bem, você está com compulsão alimentar, o autoconhecimento. Você buscou e está vendo que não está tudo bem? Procure uma ajuda. De que maneira? Olha, felizmente, e eu falo esse felizmente em caixa alta, a terapia, a psicologia está sendo olhada com bons olhos, né? Aquele tabu foi deixado de lado. Então, você tem aí institutos que atendem com valores acessíveis. Nós temos aí universidades, né, que têm atendimento gratuito e nós temos uma lista de universidades que fazem esse acompanhamento. Temos aí a rede também, SUS, né, nós temos ali as UBS, onde tem o atendimento, né, de psicólogo também. É claro que a nossa demanda é altíssima. E se você não ficar, pelo menos na fila de espera, você não vai ter, né, essa ajuda. Então, não é simplesmente pelos recursos financeiros, né? Hoje a gente tem, vale também lembrar, né, o 188, a rede CVV, né, que apoia, que faz uma escuta qualificada. Então, se você não tem como, né, ir ali, se locomover a um instituto, a uma universidade, a ter o recurso financeiro de buscar um profissional, você pode ligar, né, no 188 e falar da sua dor. Você vai ser ouvido sem ser julgado. Então, inclusive, essa campanha, né, de 2024, a gente fala, né, se você precisar, procure ajuda. Né? Então, se você tem autoconhecimento, você vai procurar.
Eu vi um vídeo, doutora, recentemente, mostrando o contraste entre uma pessoa feliz e uma triste, como se fosse no cenário de um estádio. Um vídeo bem famoso. E todos acham, pela tendência ali das aparências, que a pessoa que aparenta estar mais para baixo, triste, seria que fosse praticar o autoextermínio. Só que no final, aquela que está super feliz, extrovertida, é a que deixa esse mundo através do suicídio. E isso surpreende também aquelas pessoas que às vezes não demonstram para amigos, familiares e guardam essa dor somente para ela. Dividir e tirar esse peso das costas é uma ferramenta também de ajuda, né? Sim. Tem um vídeo bem famoso também, né, de uma menina, uma jovem de 20 e poucos anos, onde ficou algo bem chamativo que traz ali ela. 6 meses atrás, muito feliz, viajando para a praia. 5 meses atrás, é uma sequência de imagens totalmente felizes, né? E aí entra o risco, entra o cuidado dos familiares, das pessoas próximas, a importância de ter aquele que é chamado de amigo, né? O seu amigo, ele pode observar, né, por você, caso você esteja... o sujeito pode estar numa situação tão delicada que ele não consegue se ver naquele lugar, né? Nós temos... estudos comprovam que as pessoas que escolheram a profissão de fazer, né, o outro rir, aquele protagonista ali de um circo, 90% dessas pessoas têm o transtorno de depressão, porque aqui dentro é vazio. Né? Então, o humor é uma fuga. Exatamente, o humor é uma fuga. Então, tem que tomar muito cuidado. O alerta dessa resposta que eu vou te dar, nós pais, né, nós filhos, amigos, precisamos, né, praticar aí a empatia, o olhar cuidadoso e a validação. Essa palavra eu gostaria que vocês levassem adiante. Validar a queixa daquele que é próximo de você. Mesmo que você não concorda que aquilo ali pode ser um início, né, de um transtorno de ansiedade generalizada, de um transtorno de depressão, mesmo que você não consiga, né, ver isso, lembrar que a dor do outro não é a sua e que quando ele fala é porque já está gritante. Então, dê uma atenção, pare ali 30 minutinhos, olha no olho, né, conversa, dê a oportunidade da escuta qualificada. A escuta qualificada nada mais é do que ouvir sem julgar. Muito bem, doutora Cleide Neves esteve conversando conosco aqui na bancada do Fala Goiás de hoje. Agradeço a sua participação e dizer que volte sempre para falar de tema tão importante quanto esse e outros também da psicologia. Muito obrigada. E as minhas considerações finais nada mais é de que se olhe, se dê atenção. Se você se perceber, né, em uma situação triste, se você se perceber em uma situação inexplicável, sentimentalmente falando, procure ajuda, converse com um amigo, converse com um familiar e se de fato não se sentir confortável para conversar com esses, procure uma ajuda psicológica, uma ajuda psiquiátrica. Cuide, a sua saúde mental é tão importante quanto a sua saúde física. Só para concluir, eu estive em uma igreja recentemente, enquanto ministro do Evangelho também, e eu falei, você que está precisando de uma ajuda para superar a depressão, tome um comprimidinho, procure a ajuda do profissional que vai te medicar isso, porque não é um problema espiritual, é um problema patológico, é algo que precisa ser tratado. E as igrejas modernizaram o seu conceito quanto a isso e tem ajudado muita gente. Inclusive, eu quero aqui mandar um abraço para minha pastora, a pastora Giza Lemos, que é psicóloga e sempre que pode está em nossas ações sociais por essa Goiânia aí, levando atendimento para a comunidade. Muito bem, muito obrigada mais uma vez, ótimo dia para vocês. Valeu, muito bem, vem aqui comigo, Léo.